Então, a primeira coisa para a gente ter em mente é o seguinte: a condromalácia, o nome vem do grego condro, né, cartilagem, e malácia, amolecimento. A doença ela aparece principalmente em pessoas acima de 30 anos. Às vezes acaba acontecendo um pouquinho mais cedo e ela, em geral, as pessoas acima de 30 anos, 90% já tem alguma alteração no volume cartilaginoso. E eu vou falar um pouco mais lá na frente sobre o diagnóstico. Mas o mais importante quando a gente pensa em condromalácia, se realmente a pessoa tem a condromalácia, é da onde veio isso daí, da onde a pessoa teve a condromalácia. Será que fica pensando assim, pô, será que eu fui sorteado? Será que, às vezes, até as pessoas religiosas, será que alguma coisa é de Deus comigo? Por que está acontecendo e tal? E sempre existe um pano de fundo, tá? Sempre tem um pano de fundo e, às vezes, a pessoa está culpando alguma coisa e essa coisa não tem nada a ver. Então, explicando de maneira bem leiga o que leva à condromalácia, tem dois fatores, né? O fator intrínseco, que é a pessoa, e o fator extrínseco, que é o meio ambiente. Aliás, todas as doenças estão ligadas a isso, fator intrínseco e fator extrínseco. Fator intrínseco entra a anatomia da pessoa, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, a hiperfrouxidão ligamentar, que são aquelas pessoas que têm a mobilidade um pouco aumentada das articulações, e a biomecânica, ou seja, como você se movimenta. Então, falando da anatomia, quem estiver só ouvindo o podcast, eu vou descrevendo aqui também. A gente tem aqui a patela na frente do joelho, né? A patela corre nesse trilho que chama tróclea femoral e ela tem que estar alinhada, tá? A gente tem aqui o tendão quadricipital, patela e tendão patelar. A gente chama isso aqui de aparelho extensor em medicina, em cirurgia do joelho, tá? Quais são as alterações anatômicas que podem levar à condromalácia? Então, primeira, patela mais alta. A patela alta, que é muito comum no sexo feminino, leva a, quando a pessoa for dobrar o joelho, por exemplo, subir uma escada, a um contato com uma redução da superfície cartilaginosa de contato, de pressão, aliás, de contato, isso aumenta a pressão, leva ao amolecimento da cartilagem. Tróclea rasa, tá? A tróclea, esse trilho um pouco mais raso, e alterações que a gente chama de eixo. Então, esse ossinho que chama tuberosidade tibial anterior, que leva à rotação da tíbia, ou seja, quando a tíbia é muito rodada para fora, leva ao aumento do ângulo Q, que é o ângulo entre o tendão patelar e o quadríceps, e o famoso genovalgo, que é o joelho do tipo X, que é o joelho que toca um no outro. Então, quanto mais valgo, quanto mais tortinho o joelho, maior o ângulo de jogar a patela para fora, tá? Então, quando a gente fala de fatores intrínsecos, a gente tem esses fatores anatômicos que eu citei, a hiperfrouxidão ligamentar e má qualidade de movimento. Quando a gente fala da má qualidade de movimento, o que significa isso? A relação de quadril, joelho e tornozelo. Então, a gente sabe que uma pessoa quando aterrissa, então, por exemplo, saltou e vai aterrissar, esse movimento ele tem que ser sincrônico. E hoje existem diversas formas da gente avaliar, como, por exemplo, uma plataforma de força, que a gente vê exatamente onde cada articulação está quando a pessoa está descendo. E a gente sabe pela ciência, né, vários estudos mostram que a mulher, quando vai desacelerar, quando ela vai descer alguma coisa, a ativação do músculo do quadril, ela leva um tempo menor, em milissegundos, em relação à musculatura em torno do joelho, que chama quadríceps. Gera um distúrbio biomecânico chamado valgo dinâmico, dentre outros distúrbios. Então você associa uma má anatomia, né, uma anatomia alterada, mais uma hiperfrouxidão ligamentar, que é aquela patela hipermóvel, que é aquela pessoa que a patela dança para lá e para cá, e mais um dissincronismo, isso leva ao que eu sempre falo em todas as lives e eu falo martelo quase todos os dias no consultório. É uma doença típica do sexo feminino. Por isso que geralmente eu brinco, o homem não tem condromalácia.